Olá, pessoal! A nossa aula de hoje vai ser a resolução de algumas questões sobre nomenclatura de compostos em cadeia normal. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre grupos funcionais. Então, hoje nós vamos ver como utilizar esses grupos funcionais na hora de definir a nomenclatura destes compostos. Então, na questão 1, ele nos pede, dado o nome oficial dos compostos orgânicos a seguir, desenhe a sua fórmula estrutural. Então, para quem não se recorda muito bem o que é fórmula estrutural, ela é nada mais do que a representação dos meus átomos na minha cadeia. Então, como é que esses átomos estão dispostos nessa cadeia? E aí nós temos vários tipos de fórmulas estruturais, tipo plana, simplificada, a eletrônica, que é a de Lewis, e a de traços. Durante a questão, eu vou mostrar para vocês indicar algumas dessas fórmulas estruturais. Então, na letra A, nós temos aqui o propano. Prop está me indicando que eu tenho apenas 3 carbonos na minha cadeia. An está me indicando que o meu infixo é ligação simples. E o O, que a minha função orgânica aí é um hidrocarboneto. Então, o meu grupo funcional vai ter apenas carbono e hidrogênio, formando então aqui essa fórmula estrutural. Esse tipo de fórmula estrutural é do tipo plana, certo? Pois eu estou representando todos os meus átomos e as minhas ligações, certo? Outra forma de representar esse composto é dessa forma aqui, que é uma junção de simplificada com traços, porque, veja, eu não estou representando aqui a minha ligação com carbono e hidrogênio, mas eles estão ligados, como também estou colocando aqui que neste vértice eu tenho um carbono, né? Que está sendo representado pelos traços. Letra B. Prop 2-ino. Prop, 3 carbonos. O 2 está me indicando que o meu infixo está localizado no meu carbono 2. E quando eu tenho infixo in, quer dizer que eu tenho aí uma ligação tripla. Essa ligação tripla está posicionada no carbono 2. E O, né, que o meu grupo funcional é um hidrocarboneto. Então, aí eu tenho essa forma. Esse tipo de fórmula estrutural é a simplificada, que eu posso chamar também de condensada, ok? E aqui eu mostrei também para vocês outro tipo de fórmula estrutural, da mesma forma que na letra A. Letra C, ácido heptanoico. Então, vejam aí. Quando eu tenho a palavra ácido antecedendo a minha nomenclatura e a terminação oico, quer dizer que eu tenho aí a função orgânica ácido carboxílico. Quando eu tenho hepta como prefixo, quer dizer que eu tenho 7 carbonos na minha cadeia. E an, que os carbonos estão realizando apenas ligações simples entre si. Então, aqui eu tenho essa fórmula estrutural. Os meus 7 carbonos e o meu grupo funcional aqui na ponta, né? O meu ácido carboxílico. Eu também posso representá-lo da forma tracejada. Veja que essa fórmula de traços, ela forma um zigue-zague, né? E é mais uma forma que eu posso chamar essa fórmula estrutural, traços ou zigue-zague, né? Porque quando eu ligo os carbonos em uma cadeia aberta, vai formar um zigue-zague, certo? Então, na fórmula estrutural traços, eu represento os meus carbonos e os meus hidrogênios e as ligações que eles realizam por meio de traços, certo? Letra D, vamos passar aqui. Hexa 1,3,5 trieno. Eu tenho aí 6 carbonos na minha cadeia. 1, 3, 5 estão indicando a localização da minha insaturação. Veja que eu tenho aí tri-en. En está me indicando que eu tenho ligações duplas. E tri, que eu tenho 3 ligações duplas. E essas ligações duplas estão nos carbonos 1, 3 e 5. E se o meu sufixo aqui é O, quer dizer que é um hidrocarboneto. Então, eu coloquei aqui. Eu também coloquei, neste caso, a numeração de cada carbono, para que vocês consigam visualizar de forma mais fácil onde é que essas ligações duplas estão, né, localizadas. Letra E, ciclo octa 1
4 de eno. Se eu tenho a palavra ciclo aqui, quer dizer que a minha cadeia ela é fechada, né? Octa, 8 carbonos. Então, aí eu vou ter um octógono. E um 4 indicando a localização da minha insaturação, que nesse caso aqui são duas, né? Di-en. Eu tenho duas ligações duplas. E ó, um hidrocarboneto novamente. Vamos lá. Aqui eu também coloquei para vocês a numeração de cada carbono. Como eu tenho uma cadeia fechada, quer dizer que não importa por onde uma cadeia fechada, sem uma ramificação de um grupo funcional diferente de um hidrocarboneto, certo? Então, eu posso optar a contar os meus carbonos de qualquer ponto do meu octógono. Mas veja, se eu começo a contar os meus carbonos deste ponto aqui, 3, quer dizer que eu tenho que colocar a minha ligação dupla neste ponto aqui também, porque a nomenclatura está indicando que a minha ligação dupla está no carbono 1 e no carbono 4. Então, eu vou começar a contar os meus carbonos de acordo com a localização da minha insaturação, que está indicada aqui na nomenclatura, certo? Butanamida quer dizer que eu tenho 4 carbonos na minha cadeia. Esses carbonos estão realizando somente ligações simples entre carbono e carbono. E amida, que eu tenho a função orgânica amida, né? Então, aí é muito fácil identificar quando eu tenho uma amida. E essa amida possui o grupo funcional, que é uma carbonila ligado ao NH2. Então, eu tenho aqui para vocês. Veja que eu tenho os 4 carbonos. E aqui eu tenho a minha amida, o grupo carbonila ligado ao NH2. Isso aqui representa a minha amida, ok? Eu coloquei aqui para vocês como eu contei a minha cadeia principal. Por que eu comecei dessa extremidade aqui e não dessa? Por quê? Porque eu coloquei aqui o meu grupo funcional. Então, por regra, eu começo a contar a minha cadeia do carbono que está mais próximo do meu grupo funcional, certo? Quando eu não tenho um hidrocarboneto, tá? Então, quando eu tenho um grupo funcional diferente de hidrocarboneto, eu vou começar a contar a minha cadeia do carbono que está mais próximo ao grupo funcional. Porque, veja, já que eu coloquei a minha amida nessa ponta aqui, se eu começasse a contar a minha cadeia deste ponto aqui para cá, quer dizer que a minha amida ia ficar no carbono 4, né? E não pode. Por regra, grupo funcional tem que ficar no carbono de menor posição, ok? Então, se eu colocasse a minha amida nesse primeiro carbono aqui, tranquilo, né? Simplesmente eu iria dizer que esse carbono aqui seria o meu carbono 1 e não o carbono 4, tá? Então, aqui eu também coloquei para vocês, né, outra forma de representar esse composto, né, que é por traços. E aí, pessoal, particularmente, eu gosto mais de representar os compostos pela fórmula estrutural de traços, né? Para mim, é mais fácil. Mas para quem ainda está começando, está aprendendo agora, eu recomendo vocês representarem essa fórmula estrutural pelo tipo plana, porque aí vocês conseguem visualizar todas as ligações, todos os átomos, o quantitativo de átomos. Então, fica aí a escolha de vocês, né? Se a questão não exigir que você represente a fórmula estrutural por um tipo específico, fica a escolha de vocês como representar, certo? Então, letra G, hepta 4-ona. Hepta quer dizer que eu vou ter 7 carbonos na minha cadeia. Ligações simples. E veja que nesse caso aqui, o número 4 apareceu antecedendo o meu sufixo, né? E quando eu tenho o sufixo ona, quer dizer que meu grupo funcional é uma cetona. Minha função orgânica é uma cetona. E o grupo funcional vai ter uma carbonila entre 2 outros carbonos. Então, tá aí. Coloquei para vocês também a numeração de cada carbono, para vocês verem que, neste caso,
Não importa se eu vou começar a contar a minha cadeia carbônica deste ponto ou deste ponto aqui. Se eu começar a contar a minha cadeia dessa extremidade aqui de trás para frente, o meu grupo cetona vai continuar no carbono 4, da mesma forma que se eu começar a contar daqui. Então, tanto faz se eu digo para vocês que o carbono 1 é este, ou se o carbono 1 é este. No final de contas, o meu grupo cetona vai estar no carbono 4. Então, nesse tipo de situação, tanto faz por onde eu vou começar a contar a minha cadeia, certo? Também coloquei aí outra forma de representação, tá? Veja aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Os carbonos ficam no vértice, tá? Lembrando isso. Letra H, eu tenho pente 2 em 1-al. Veja agora que, diferente da letra G, eu tenho a localização da minha insaturação e tenho a localização do meu grupo funcional, né? Nesse caso aqui eu tenho a função orgânica aldeído e a minha ligação dupla está no carbono 2. Pente indica que eu tenho aí 5 carbonos na minha cadeia. Estou aí representando. Também coloquei aqui a minha ligação dupla no carbono 2 e meu aldeído no carbono 1. Já que eu optei colocar o meu aldeído nessa extremidade aqui, o meu carbono 1 vai ser este e esse aqui vai ser o meu carbono 2, certo? Eu poderia também ter colocado esse grupo aldeído aqui nesta ponta aqui. Aí, esse carbono seria o carbono 1, tá? E a minha ligação dupla teria que vir para cá. Então, nesse caso aqui, aonde eu colocar o meu grupo funcional, também vai alterar a localização da minha ligação dupla, que pela nomenclatura tem que estar no carbono 2, e o meu grupo funcional tem que estar no carbono 1, ok? Coloquei aqui outra forma de representar essa molécula. E também coloquei aí outra forma. Caso alguém tenha dificuldade de ver que aqui eu tenho um hidrogênio, desculpa, e aqui eu tenho outro hidrogênio, coloquei aqui para vocês verem que eu posso também representar e desenhar esse hidrogênio sem problemas, tá? Letra I, X4N3-ol, ou seja, eu tenho uma cadeia carbônica com 6 carbonos, a insaturação em ligação dupla no carbono 4 e o meu grupo funcional no carbono 3. Se eu tenho terminação ol, quer dizer que a minha função orgânica é um álcool, né? Então, meu grupo funcional tem que ter um carbono saturado ligado a uma hidroxila. Então, aqui, veja. Da forma que eu coloquei aqui, a minha hidroxila, que eu posicionei ela, quer dizer que eu vou também iniciar a contagem da minha cadeia carbônica dessa extremidade aqui, tá? Então, eu tenho carbono 1, 2, 3 e 4. Carbono 4 realizando ligação dupla e carbono 3 com a minha hidroxila. Eu poderia espelhar isso aqui e colocar esse CH3 com a hidroxila no carbono 3 e mudar a minha ligação dupla. Então, se eu espelhar isso aqui, vai continuar a mesma coisa. Eu só não posso deixar a fórmula estrutural desse jeito e começar a contar a minha cadeia carbônica desta posição aqui, dessa extremidade. Aí estaria tudo errado, certo? Eu tenho sempre que respeitar a minha nomenclatura. O meu álcool, a minha hidroxila, tem que estar no carbono 3 e a minha ligação dupla no carbono 4, tá? Então, também preciso respeitar que o meu grupo funcional tem que estar no carbono de menor número e depois eu analiso a minha ligação dupla. Então, a prioridade é que o grupo funcional esteja no carbono de menor número e depois eu observo a minha ligação dupla, certo? Questão 2. Presente em algumas formigas vermelhas, o ácido fórmico é um líquido cáustico de cheiro característico e fórmula molecular CH2O2.
qual a fórmula estrutural e o nome oficial dessa substância. Então, vamos lá. O nosso composto, ele tem um carbono, né? E tem 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Se eu sei que o carbono ele faz no máximo 4 ligações, né, e o hidrogênio faz apenas uma ligação, e o oxigênio, pela regra do octeto, faz 2 ligações, né? Como é que eu posso representar isso aí? Desta forma. Por quê? Porque eu não poderia colocar 2 ligações duplas, né, com o oxigênio para saciar a sua quantidade de ligações. Porque a partir do momento que eu coloco aqui 2 ligações duplas, o carbono já faz 4 ligações. Porém, ele tem aí 2 outros oxigênios para realizar a ligação. Então, a única forma que eu tenho de representar essa molécula é desta forma. E com isso, eu observo aí que eu tenho uma função orgânica aqui, né? Eu tenho o ácido carboxílico, né? É uma função orgânica que é constituída do grupo carbonila. Aqui, ó, o carbono realiza uma ligação dupla com o oxigênio, tá? E aí, quando essa carbonila se liga a uma hidroxila, forma o ácido carboxílico. E aí eu consigo já definir qual é o nome dessa substância. Né? Se eu tenho ácido carboxílico, quer dizer que eu vou ter ácido met, porque eu tenho apenas um carbono, porque esse carbono não está realizando nenhuma outra ligação com outro carbono, então eu entendo que o meu infixo é an. Ióico, porque é um ácido carboxílico, então formando assim ácido metanoico. Eu coloquei aqui para vocês, né, para ficar mais didático, vocês visualizarem, que met vem da ideia que eu tenho apenas um carbono, ligações simples, e ióico, como também a palavra ácido, é porque eu tenho um ácido carboxílico, ok? Próxima questão. Construa 2 fórmulas estruturais de éteres com cadeia aberta e saturada, que apresentem fórmula molecular C4H10O. Dê os nomes oficiais. Então, vamos lá. Ele já disse pra gente que a nossa função orgânica é um éter, né? Então, se tem um éter, quer dizer que eu vou ter um grupo funcional desta forma aqui. E o éter, ele é caracterizado pelo heteroátomo entre 2 outros carbonos. Então, vamos ver aí as nossas possibilidades de construir a fórmula estrutural para esse composto, de forma que eu respeite o grupo éter. Também é bom salientar que eu tenho uma cadeia aberta e saturada, ou seja, eu vou ter apenas ligações simples entre carbono e carbono. Então, eu posso representar apenas dessas 2 formas. Por quê? Porque nesse primeiro caso, eu coloquei o meu oxigênio, né, entre o carbono 2 e o carbono 3. Veja que eu também representei aqui de outra forma essa fórmula estrutural, para quem tem dificuldade de visualizar desse jeito. E também já indiquei que o meu heteroátomo está entre o carbono 2 e o carbono 3, certo? E aí, vamos descobrir qual é a nomenclatura deste caso aqui. A nomenclatura para um éter, ela tem as suas especificidades. Então, eu vou ter 2 prefixos. O prefixo que antecede o meu heteroátomo e o prefixo posterior ao meu heteroátomo. Então, veja aqui, eu tenho 2 carbonos antes do meu oxigênio, quer dizer que eu tenho et. Vou colocar o termo oxi para representar o meu oxigênio, tá? E et novamente neste caso, porque eu também tenho 2 outros carbonos após o meu heteroátomo. Porque eu tenho apenas ligações simples entre carbono e carbono, e o sufixo O de um éter, formando então etoxietano. Nesse segundo caso aqui, veja que a minha única outra possibilidade de representar essa molécula é essa. Porque se eu coloco meu oxigênio nesta posição aqui, vai ficar a mesma coisa. Se eu coloco o oxigênio aqui, vai formar novamente essa fórmula estrutural, tá? Então, essa aqui é a minha única outra opção, tá? Então, e neste caso, o oxigênio está entre o carbono 1 e o carbono 2. Também coloquei aí a outra forma de representar essa fórmula estrutural.
E aí eu vou ter também outro nome, já que o meu heteroátomo está em outra posição. A posição que está esse heteroátomo influencia totalmente no nome do composto. Veja que nesse caso o meu prefixo é feito apenas de um carbono. Então, é met. Oxi, indicando o meu oxigênio, e prop, porque após o meu oxigênio, o meu prefixo ele é composto por 3 carbonos, então é prop. An, ligação simples entre carbono e carbono, e o meu O, sufixo do éter, formando então o metoxipropano, certo? Então, essa aí é a terceira questão. Mas caso alguém ainda esteja com dúvidas sobre como construir a nomenclatura para um éter, eu coloquei aqui outro esqueminha, tá? Mais didático. Segundo a IUPAC, a nomenclatura oficial para os éteres segue a seguinte regra: grupo menor, em vermelho, oxi, em verde, grupo maior em roxo, infixo em azul, e o O aí, que é o sufixo em laranjinha. Esse grupo menor e esse grupo maior são os prefixos, tá? Eu só fiz substituir o nome. Então, vamos lá. Botei aqui alguns exemplos. O metoxietano, veja, met, porque o meu grupo menor, né, é apenas formado de um carbono. Oxi, ó, verdinho também, tá? Oxigênio. Grupo maior, formado por 2 outros carbonos. Então, eu tenho aí um et. E an, só tenho ligação simples entre carbono e carbono. Então, formamos o metoxietano. Já no caso do etoxietano, veja que nós temos o mesmo quantitativo de carbonos, tanto no grupo menor quanto no grupo maior. Então, não tem problema, certo? A ideia do grupo maior e do grupo menor é só para substituir a palavra prefixo. Então, eu posso ter os dois prefixos com a mesma quantidade de carbonos, não tem problema algum. Então, eu tenho 2 carbonos aí, então eu tenho um et, oxi, etano, porque eu também tenho 2 outros carbonos após o meu heteroátomo, tá? Só tenho ligação simples entre carbono e carbono, então formou o etoxietano. No terceiro exemplo, eu vou ter o etoxipropano, né? Porque eu tenho 2 carbonos no meu grupo menor, tenho o oxi, indicando o meu oxigênio, e 3 carbonos no grupo maior, que é prop, e somente ligação simples entre carbono e carbono, formando então o etoxipropano. No último caso, veja que eu tenho um diferencial, que é a ligação dupla. Então, eu vou ter aqui um met, porque eu tenho apenas um carbono antes do meu oxigênio, e vou ter o but, porque após o oxigênio eu tenho aí, ó, 4 carbonos, tem outro prefixo. E vou ter uma ligação dupla entre carbono e carbono, então meu infixo vai ser en, formando então o metoxibuteno. E o O, né, é o meu sufixo de um éster. Então, de um éter, desculpa. Então, eu vou ter aí um metoxibuteno, certo? Então, vamos para a próxima questão. Quarta questão é uma questão da PUC, tá? É um desafio para vocês, que a dica é: realizem essa questão por anulação. Como é que vamos fazer isso? Ele pede para correlacionar a coluna 1 com a coluna 2. Na coluna 1, nós temos aí vários compostos orgânicos, e na coluna 2 nós temos várias funções orgânicas, né? Fenol, aldeído, álcool, éter, cetona e hidrocarboneto. Posteriormente, ele pede para assinalar a sequência correta. Então, dentre esses meus 6 grupos aí, o mais fácil de identificar é um hidrocarboneto. Por quê? Porque ele só vai ter carbono e hidrogênio no meu grupo funcional. E qual desses compostos aí é um hidrocarboneto? É o segundo composto. Ó, só tenho carbono e hidrogênio. Então, aí eu tenho um hidrocarboneto. Dessa forma, eu já consigo anular a letra B e a letra E, né? Pronto. Depois do hidrocarboneto, o grupo mais fácil de identificar é o fenol. Por quê? Porque o fenol, ele tem 6 carbonos, né? Uma cadeia fechada. Então, isso já me dá a dica, né? Todos os compostos aqui têm 6 carbonos. Mas veja, o fenol, ele é uma cadeia fechada e ele possui
5 hidrogênios, porque eu vou ter insaturações nele, né? Então, vai diminuir a quantidade de hidrogênios que eu tenho na minha cadeia. E aí, o fenol ele está ligado a uma hidroxila, a um OH. E a única opção que corresponde a essas características é esta, ok? Então, aí já dá para anular alguma questão, alguma alternativa. Eu fiquei em... Já dá para anular a letra A, né? Então, eu estou entre a letra D e a letra C e a letra D. Posteriormente, a outra função orgânica que dá para identificar facilmente é o álcool. Veja, aqui no meu último composto eu tenho 6 carbonos e 13 hidrogênios, ou seja, eu tenho aí uma cadeia aberta, né? Se é uma cadeia aberta e essa cadeia tem uma hidroxila aí, ó, e esses 6 carbonos estão ligados a todos esses hidrogênios, quer dizer que eu vou ter um álcool, né? Porque eu vou ter apenas um carbono ligado ao meu OH de forma saturada, somente por ligações simples, né? Então, eu tenho um álcool. Continuo entre a C e a D. Então, vamos ver aí, posteriormente, um aldeído. Um aldeído, ele é formado pelo grupo carbonila ligado a um hidrogênio, tá? E a opção mais coerente é esta, porque eu tenho os meus 6 carbonos, uma cadeia fechada, né, ligado aos 5 hidrogênios, e um desses carbonos está ligado ao outro carbono, né? E esse outro carbono, por ter apenas uma hidroxila aqui, quer dizer que ele está realizando uma ligação dupla com o oxigênio, tá? Então, forma aí um aldeído. E aí eu consigo já achar qual é a minha alternativa correta, que é a alternativa C. Bom, eu poderia ficar em dúvida entre o éter e a acetona, né? Porque aí eu vou ter um oxigênio entre 2 carbonos, no caso do éter, e a acetona vai ter que estar também entre 2 outros carbonos. Mas aí nós já achamos a nossa alternativa correta, que é a alternativa C. Na quinta questão, forneça o nome dos compostos orgânicos a partir de sua fórmula estrutural. Ou seja, eu vou fazer o caminho contrário que eu fiz na primeira questão, né? Da fórmula estrutural, eu vou achar qual é a sua nomenclatura. Muito fácil também. Letra A. Veja que eu tenho aí 3 carbonos, quer dizer que o meu prefixo é prop. Esses carbonos só realizam ligações simples entre cada um, quer dizer que o meu infixo vai ser an. E o meu grupo funcional dessa cadeia aqui vai ser o quê? Um aldeído. Então, a terminação é al, formando então propanal. A dica que eu dou é, primeiro, identifica qual é a função orgânica desse composto, né? Já define qual é o meu sufixo, qual é a minha terminação. Depois, vê qual é o meu prefixo, quantos carbonos eu tenho nessa cadeia, tá? E depois analisa se eu tenho alguma insaturação. E, se preciso, identifica qual posição essa insaturação está localizada, tá? Letra B. Na letra B, eu tenho aqui, ó, um grupo carbonila. E esse grupo carbonila está entre 2 outros carbonos. Então, eu vou ter uma cetona. Observe também que eu tenho uma cadeia fechada. Então, eu vou ter um ciclo, tá? Um ciclo formado por 4 carbonos. Então, é ciclo bute. Só tenho ligação simples entre carbono e carbono. Então, o infixo é an. E se a minha terminação é de uma acetona, quer dizer que a terminação é ona. Eu vou ter, então, o ciclo butanona, tá? Letra C. Na letra C, observe aí que eu tenho um heteroátomo, e é o oxigênio. Ou seja, eu tenho um éter, né? E um éter formado por 1, 2, 3, 4, 5, por 6 carbonos, tá? Mas se eu tenho um éter, eu vou ter 2 prefixos. Um prefixo que antecede o oxigênio e o prefixo que é posterior ao meu oxigênio, tá? Então, eu vou ter aí 3 carbonos antecedendo o meu
heteroátomo oxigênio, que é prop. Vou ter o oxi, indicando o meu oxigênio, propóxi. Como eu tenho também outros 3 carbonos posterior ao meu oxigênio, eu vou ter também o prefixo prop. An, só tenho ligações simples entre carbono-carbono, e O, que é o meu sufixo de um éter, né? Formando, então, o propóxipropano. Na letra D, eu só tenho carbono e hidrogênio, ou seja, eu vou ter aí a função orgânica hidrocarboneto, né? Porque o meu grupo funcional é formado apenas de carbono e hidrogênio. Então, eu vou contar aí quantos carbonos eu tenho na minha cadeia, que são 7. Então, é hepta. Veja que eu tenho 2 saturações, 2 ligações duplas neste carbono e neste carbono, né? Então, vamos lá, vamos contar. 1, 2. A minha ligação dupla está no carbono 2, a primeira ligação dupla, e a segunda está no carbono 4. 3, 4. Então, eu vou ter aí um hepta 2,4-dieno. Gente, por eu ter um hidrocarboneto, eu vou analisar somente a posição da minha ligação dupla para começar a contar a minha cadeia. Por que eu comecei a contar desta extremidade aqui? Porque desta forma, eu tenho que a minha ligação dupla ficou no carbono 2 e a outra ficou no carbono 4. Veja que se eu começar a contar de trás para frente, a minha primeira ligação dupla ia ficar no carbono 3 e a outra no carbono 5. Logo, eu também preciso que as minhas saturações fiquem no carbono de menor posição. Quando eu tenho apenas um hidrocarboneto, eu analiso a minha saturação. Elas têm que ficar no carbono de menor posição. Se eu tenho uma cadeia carbônica que tem insaturação e tem um álcool, um aldeído, qualquer outra função orgânica, exceto hidrocarboneto, eu vou dar prioridade inicialmente ao grupo funcional, que ele fique no carbono de menor posição. E posteriormente vou analisar a posição da minha insaturação, ok? Letra E. Eu tenho aí, 2 grupos funcionais, tenho 2 cetonas. Veja que o meu grupo carbonila está entre 2 outros carbonos. Dessa forma, eu tenho que o meu prefixo é penta e o meu grupo funcional, as minhas cetonas, né, estão no carbono 2 e no carbono 4. Por eu ter 2 cetonas, eu vou dizer que eu tenho penta 2,4. Desculpa, não é dieno aqui, é penta 2,4 diona, tá? Desculpa aí esse erro. É penta 2,4 diona, certo? Não é penta 2,4 dieno, desculpa por esse erro. Mais uma vez, destaco, é penta 2,4 diona. Letra F. Vamos lá. Eu tenho aí uma cadeia com 1, 2, 3 carbonos. Então, o meu prefixo é prop. Veja que eu tenho aí um ácido carboxílico, né? O grupo carbonila ligado a uma hidroxila. Logo, se eu tenho 3 carbonos na minha cadeia e nenhum desses carbonos está realizando uma ligação dupla ou tripla com outro carbono, o meu infixo é an. Então, eu vou ter um ácido propanoico, certo? Letra G. A letra G é uma das mais fáceis. Por quê? Porque eu tenho um anel benzênico ligado a uma hidroxila, né? Por um carbono aí, insaturado, né? Ele está realizando uma ligação dupla com o próximo carbono. Isso me caracteriza um fenol, né? Um fenol é quando tem um anel benzênico ligado a uma hidroxila. Acabou, é isso. Um fenol. Letra H. Vamos lá. Eu tenho o carbono aí, ligado ao NO2, ou seja, eu tenho uma função orgânica nitrocomposto, pois o seu grupo funcional é formado pelo NO2 ligado a um carbono.
eu tenho aí 6 carbonos na minha cadeia. Então, o meu prefixo é hexa. Mas por eu ter um nitrocomposto, eu vou ter um nitrohexano. Por quê? 3. Porque o meu nitrocomposto está localizado no meu carbono 3. Íon só tem ligação simples entre carbono-carbono. E O, que é a minha terminação, certo? Letra I. Na letra I, eu tenho um anel benzênico, tá? Porque eu posso representar ele com esse círculo no meio ou com as minhas ligações duplas aqui, ó, como na minha letra G, certo? Então, eu tenho um anel benzênico ligado a uma função orgânica, que também é um ácido carboxílico, não é verdade? Então, eu vou ter que a minha terminação vai ser óico. E já que eu tenho um anel benzeno, que é a minha cadeia, eu vou ter um ácido benzoico, tá? Na letra J, eu tenho aí uma cadeia fechada, tá? Mas não é aromática, por isso que eu não vou usar o termo benzeno de benze, porque é só uma cadeia fechada. Então, eu tenho que usar a palavra ciclo, tá? E essa cadeia fechada, ela é formada por 4 carbonos, então eu tenho aí um ciclo butan, né? Porque as minhas ligações carbono-carbono são feitas apenas de ligações simples. E aqui eu tenho uma cetona. Por quê? Porque eu tenho esse grupo carbonila ligado a mais 2 outros carbonos. Então, eu vou ter um ciclopentanona. Desculpa, eu disse antes que eram 4 carbonos, mas são 5. Então, aí eu tenho um ciclopentanona. Então, gente, a aula de hoje foi isso. Espero que tenha ajudado vocês. Desculpa aí por esses 2 errinhos no final, tá? Mas tá corrigido. E qualquer dúvida, pode entrar em contato, deixa um comentário, fala comigo particularmente, ok?